Alô? Olá, boa tarde! Vamos então hoje começar a primeira live deste canal, deste perfil profissional que tem o título de Por que estudar com emoção? Enfim, esta pergunta ela pode suscitar na gente diversos tipos de emoções, inclusive, ou mesmo nada. Depende muito de como a gente pensa e tem uma relação com os estudos. E eu gostaria de trazer hoje para vocês entenderem um pouquinho mais como funcionam os meus serviços por aqui, porque sou professora e terapeuta holística. Já aproveitando para me apresentar, se você não me conhece, eu sou a Carla Mello, mas se você já está nesse perfil, você já deve ter algum conhecimento e gostaria de saber, inclusive, por que você resolveu me seguir se você não me conhece. Hoje eu quero iniciar essas lives, essas sequências de lives, porque eu fiz algumas alterações no meu trabalho e essas alterações às vezes pode parecer um pouco confusa para quem não acompanha com frequência o que faço por aqui, mas eu vou deixar essa live disponível para que as pessoas que chegam no perfil possam tirar as suas dúvidas. E por que eu intitulei essa live Por que estudar com emoção? Eu vou contar um pouquinho mais da minha história na sequência, então eu só fiz a apresentação bem breve para que a gente possa já iniciar esta tarde gostosa. E gratidão, você que me assiste, independente do dia e do horário. Estou muito feliz por você ter colocado um tempinho aí disponível da sua vida para que a gente pudesse fazer essa troca. Hoje, então, vou falar um pouquinho sobre o tema, de fato, que é a metodologia Estudar com Emoção. Vou falar um pouquinho da minha história e explicar para vocês como funcionam os meus serviços baseados nessa metodologia. Como eu venho da área das linguagens, professora de português, eu gosto muito de fazer uma análise sempre a partir das palavras, da semântica, dos significados, inclusive da etimologia das palavras, porque elas nos contam histórias. As palavras têm histórias, não é verdade? E a gente se manifesta, uma das formas pelas quais a gente se manifesta aqui é através da linguagem. Então, quando você pensa em estudar, o que vem à sua mente? Estudar. O que significa isso? Aqui no Brasil, nós sabemos que existe um período de estudos que é obrigatório e talvez muitas pessoas possam se identificar com um viés um pouco mais desagradável, negativo mesmo. Não gosto de estudar. Então, pensa comigo aqui. A palavra estudar, ela vem do latim. E o latim, a língua portuguesa, né, é uma língua neolatina, assim como o espanhol, o francês, mas a base vem bastante do latim, embora tenha outras influências. Mas este termo específico, estudar, ele vem do latim que chamava studium. E studium significava o quê? Trabalho, cuidado, zelo, vontade, desejo, favor, benevolência, ação de estudar, ocupação, profissão, escola, gabinete de estudo, colégio. Percebam que são vários significados, o que a gente costuma dizer de polissemia, é polissêmico, é um termo que tem muitos significados, mas esses significados têm algo em comum, né? Então tem a ver com o quê? Inclusive, quando eu encontrei a palavra trabalho aqui, eu associo sempre, e falava isso inclusive em sala de aula para os meus alunos, estudar é uma forma de trabalho, e estudar também pode dar trabalho. Obrigada, Alexandre. O som tá ótimo e a imagem também tá muito boa. Gratidão. E
termo emoção, quando a gente pensa estudar com emoção, já vimos então aqui o significado de estudar. E o termo emoção? Ora, o que são emoções? Vocês sabem, né, o significado dessas palavras se eu pergunto para vocês diretamente. Novamente, vamos aqui para a etimologia, lá do latim emovere, que significa colocar em movimento. E etimologicamente também, ela está compartilhando a origem com a palavra motor, que é aquilo que põe em movimento, que serve para movimentar algo. Interessante, né? E aí, quando a gente vai ver o significado também agora no dicionário atual, o sentido de estudar, eu achei muito legal no dicionário Wise, ele fala assim, abre aspas, aplicar o espírito, a inteligência e a memória para aprender, uma habilidade, uma técnica, uma ciência, uma arte. E emoção, por sua vez, a gente traz aqui uma interpretação até da área da psicologia. O que é a emoção, resumidamente, né? É uma reação orgânica de intensidade e duração variáveis. Geralmente ela vem acompanhada por algumas alterações que a gente percebe no corpo. E ela traz uma grande excitação mental para nossa... eu estou aqui emocionada, né? A emoção, ela tem a ver com isso. Ela vai produzir reações orgânicas no nosso organismo, no nosso corpo. Quando a gente junta os termos estudar com emoção, é uma proposta que eu trago aqui, um convite, na verdade, para que a gente aprenda a olhar com consciência para as nossas emoções, para que a gente possa, a partir de um processo de educação emocional, aprimorar a nossa educação emocional, que está aliada à nossa inteligência emocional, para que possamos fazer escolhas inteligentes, sejam nos estudos, se você é estudante, seja no trabalho, nos relacionamentos e mesmo na vida. Então, quando eu trago o termo estudar com emoção, a maioria das vezes a pessoa vai pensar, poxa, estudar com emoção, então o público é estudante. Sim, com certeza, eu sou professora, o meu público é estudantes. Mas também eu costumo dizer pessoas estudiosas. E aqui entra no sentido de que podem ser pessoas que não estejam na educação formal, ou seja, não estão cursando ensino médio, técnico, superior, ou fazendo cursinhos pré-vestibulares, mas são aquelas pessoas que gostam de aprender, que gostam de estudar. E trazendo com emoção, você lembra daquela frase? Você prefere com emoção ou sem emoção? É justamente para fazer essa brincadeira de que nós temos que trazer a consciência para a nossa emoção, para que junto da nossa inteligência intelectual, cognitiva, racional, que é o que a gente estuda na escola formal, a gente integre a nossa inteligência emocional. E a inteligência, também pensando no significado da palavra, ela significa fazer escolhas entre opções daquilo que eu leio e daquilo que eu vejo. Então, quais escolhas a gente faz com emoção, consciente? Porque muitas vezes a gente já está cansado de saber que as emoções não tem como a gente tirar. Ok, hoje eu vou tirar meu mau humor, vou deixar guardadinho aqui no guarda-roupa e vou lá para a escola, para a universidade e vou trabalhar. Não, isso não existe. Embora... Só um pouquinho que apareceu um aviso aqui. Embora o que acontece é que quando a gente vai para a vida acadêmica, e aqui eu tô falando da escola formal, da universidade, principalmente na universidade, eu passei por isso, a gente pensa só na razão. Não, eu não posso misturar emoção aqui, eu não posso passar ansiedade durante uma prova, eu não posso demonstrar fraqueza para os meus colegas, para o meu professor. Então a gente quer separar. Só que não funciona. Não funciona. E vocês sabem por que não funciona, né? Todo mundo aqui certamente já teve algum episódio intenso de emoção na sala de aula. Seja para apresentar um trabalho, seja para... Eu mesma, inclusive, quando vou para a sala de aula, para dar aula, eu fico nervosa. Mesmo aqui, eu faço toda uma preparação antes para ter essa conversa, esse momento. Porque é um momento de troca e de conexão. E aí a gente fica muito naquela ideia do racional, de que eu não posso errar, porque existe esse inconsciente coletivo de que a razão ela é superior à emoção.
E a gente não para pensar nessas coisas, infelizmente. Mas isso está mudando. E a pandemia, ela teve um papel muito importante nesse processo, porque senão a gente ia continuar a ficar ignorando as emoções em todo o processo da nossa vida, né? Mas já tá mais do que na hora, inclusive a gente já tá bem atrasadinho no rolê, de a gente olhar para as nossas emoções para integrar tanto com os estudos quanto com aquilo que a gente faz na vida toda. Quando eu trago também essa ideia do estudar com emoção, eu estou falando de integração de 3 inteligências, que é a nossa inteligência racional, intelectual, a nossa inteligência emocional e também a inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual, pela palavra, às vezes a pessoa vai associar com religião, mas não necessariamente tem a ver com religião. Ela tem a ver com esse senso de propósito, que muitas vezes a gente perde no meio do caminho. Ou então a gente não encontra o sentido das coisas. E eu percebo às vezes que muitas pessoas estudantes, elas não conseguem ver o sentido daquilo. E aí elas estudam assim, meio sem vontade, meio sem interesse. Porque se a pessoa, pelo menos isso funciona pra mim, eu não sei se funciona pra vocês aí. Quando eu não consigo ver o sentido do todo das coisas, eu fico um pouquinho perdida, né? E aí quando a gente vai para a escola formal ou para a universidade, e aqui eu também coloco meia culpa porque sou professora, já estive na sala de aula, e quando a gente está numa instituição de ensino regular, a gente precisa seguir um currículo, a gente precisa da nota, enfim, vocês sabem como funciona esse processo de estudos acadêmicos aqui no Brasil. Mas a verdade é que, para além dessa questão burocrática, o que há ali e aqui é uma relação, uma conexão entre pessoas. Eu e você, eu e vocês estamos aqui juntos para aprender juntos, para ter uma troca. E depois da pandemia, especificamente quando eu voltei para a sala de aula, eu percebi o quanto muitas coisas às vezes acabam passando batido. A gente não consegue se conectar plenamente porque são várias obrigações, a própria estrutura às vezes da escola não nos permite ter esse momento de maior conexão e intimidade com os estudantes. E eu sentia muita falta disso. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa troca, desse conhecimento. Eu gosto de olhar para a pessoa, de saber o nome dela, de saber a história dela. E não por acaso, aqui já entro também na minha história um pouquinho, eu me formei em letras portuguesas e depois eu fui para o mestrado, doutorado na área de literatura, sempre amei literatura e as artes em geral. Eu também gosto de escrever, embora hoje em dia escreva muito menos do que na época da graduação. Inclusive, na época da graduação, ali em 2020, na pandemia, eu juntei alguns textos meus e lancei o e-book Despedidas de Mim, que é um e-book muito especial, porque ele traz toda essa história minha da relação com a universidade. E eu sou uma pessoa, se você ainda não percebeu, apaixonada por estudar. Porque em 2019 eu finalizei os meus estudos formais. Em setembro de 2019 eu defendi a minha tese de doutorado, mas eu nunca parei de estudar. Continuo estudando. Vou tomar um golinho de água aqui para dar um respiro, gente. Muito bem, obrigada pessoal que tá aqui, que entrou mais tarde. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar, tá? Depois da minha apresentação eu vou conversar com vocês rapidinho, tirando alguma dúvida se for o caso. Bom, como eu falei pra vocês, eu, Carla Mello, estudei na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Florianópolis, iniciei em 2007 e finalizei em 2019. Na área de linguagens, letras português e a pós de literatura. E foi na pós-graduação, quer dizer, na verdade não, voltando, foi no final da graduação, quando eu tinha que escrever o meu TCC, que eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu não sei se é o teu caso, se você que está me ouvindo, mas não é uma coisa muito agradável, né? E eu comecei a ter crises de ansiedade e em dezembro, eu lembro que foi um dia que eu saí de uma reunião com a minha orientadora e eu tinha que ter escrito o TCC naquele semestre e eu não consegui escrever o TCC. E aí eu tive uma crise absurda, fui para o hospital universitário, fiquei 4 horas lá, naquela sensação absurda que eu realmente achei que iria morrer. Quem já teve algum tipo de crise sabe do que eu estou falando, mas é algo que eu não desejo para ninguém. Enfim, eu saí aquela noite do hospital
com uma receita, um encaminhamento para o psiquiatra e uma receita de remédio tarja preta, porque, segundo o médico que me atendeu, eu estava tendo uma síndrome, né, do pânico, uma crise generalizada de ansiedade. E naquele momento, um alarme soou dentro de mim. Eu pensei, poxa, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa muito errada e eu preciso descobrir o que que é. E aí eu, em 2012, ali no começo do semestre, como a universidade tinha essas opções, eu acho que às vezes ainda tem, dependendo se for universidade pública, né? Aqui mesmo na UFSC eu acho que tem algumas opções de atendimentos terapêuticos. Eu fiz atendimento terapêutico com psicóloga e depois eu fui para o projeto Amanhecer, que é um projeto guiado por pessoas voluntárias que fazem atendimentos terapêuticos, mas de terapias complementares. E foi lá que eu adentrei, em 2012, no universo das terapias holísticas. Então, além de professora, eu também, em 2019, me tornei terapeuta holística. E hoje continuo aqui estudando, né, para trazer cada vez mais, agregar os meus conhecimentos em tudo aquilo que eu faço. E quando eu tive esse processo de ansiedade, eu acabei percebendo que tinha alguma coisa a mais para lidar comigo mesma, né? Na verdade é essa, a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo. E aí eu comecei nessas terapias. Eu não quis ficar apenas presa à ideia do remédio, embora, gente, entendam, o remédio, ele é importante e ele é necessário em determinados momentos. Ele é extremamente necessário em determinados momentos. Só que o remédio em si, ele vai estar tratando do quê? Do sintoma. A sintomatologia, como se fala, ela vai ser, o remédio ele é eficaz para isso. Mas as causas dessa questão, onde estão? Então foi por isso que eu, quando eu percebi que eu tinha me perdido de mim mesma ali no meio do caminho, porque eu separei totalmente razão e emoção, e mesmo a espiritualidade, porque eu cheguei num ponto, agora eu estou no templo do saber, e comecei a estudar, e sempre amei filosofia, mesmo antes de entrar na universidade, adorava ler filosofia. E aí chegou um momento que eu falei, ok, eu sou totalmente cética, eu sou uma pessoa totalmente cética, eu não acredito em mais nada. Mas nesse jogar fora tudo, eu passei a não acreditar em nada, em absolutamente nada, nem mesmo em mim. E foi quando de fato eu me perdi de mim, porque eu estava no templo da razão, lá não tinha espaço para você demonstrar suas fraquezas, suas emoções. Estou escrevendo um TCC? Ora, não importa, você precisa finalizar o seu TCC. Estou fazendo uma tese, uma dissertação? Tem que fazer, percebe? É assim que funciona a lógica racional. Mesmo nós, professores, quando estamos com problemas, esquece teu problema, porque daqui para dentro, da porta da sala de aula para dentro, você precisa focar nos naquilo que você precisa repassar para as pessoas, não pode envolver emoção. Mas isso é uma grande ilusão. Nós não conseguimos, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, a gente não consegue separar a emoção do processo. E um exemplo disso, e você vai me dizer se concorda, é quando você está em sala de aula, não tem aqueles professores e professoras que você já sente, mesmo sem a pessoa falar, você já sente uma certa empatia. Ou também ao contrário, você já pode sentir uma certa, não curti. Inclusive, pesquisas já mostram que essa questão da afetividade também influencia no processo da aprendizagem, você sabia? É bem interessante, né? A gente tem todo um contexto e justamente isso tem a ver, a afetividade tem a ver com as nossas emoções. Não é? Então, assim, de fato, é muito importante que a gente olhe pra gente mesmo. E estudar com emoção nada mais é do que a ideia desse convite de trazer a nossa consciência pro processo de tudo que tá passando ali. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, que aí, por sua vez, vai trazer o autoconhecimento. Porque se eu pergunto pra você, como é que é seu nome? É a Júlia, é a Amanda, a Alexandre, o seu nome, você sabe. Quantos anos você tem? Qual é a sua comida favorita? Isso é um nível de conhecimento, isso é um nível de autoconhecimento que eu imagino que você já tem. Mas um outro nível um pouco mais subjetivo, um pouco mais abaixo, eu posso te perguntar, qual que é o teu objetivo para daqui a 10 anos? Ou menos, para daqui a 5 anos?
O que você pensa se você está estudando no ensino médio ou fazendo cursinho para vestibular? Qual que é o curso que você quer fazer? Porque o curso que você vai fazer na universidade tem a ver com a profissão que você quer seguir. E se você está na universidade cursando curso X, vamos supor, engenharia, e aí daqui a pouco você se dá conta que talvez não fosse bem esse curso que você queria, né? Por que será que às vezes acontece isso com a gente? O que vocês acham? Isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento. Demais, demais. A gente, hoje, as próprias reformas educacionais, embora muitas coisas devam e merecem ser criticadas no sentido de que talvez não estejam ajudando, mais atrapalhando do que ajudando, mas muitas coisas que entram, por exemplo, a própria ideia de você trabalhar as competências socioemocionais em sala de aula é uma ótima iniciativa. Entretanto, a maneira como isso vai acontecer, sim, a gente pode e precisa discutir, porque penso eu, uma opinião um pouco, para a gente não entrar tanto nos detalhes, mas como nós, professores, precisamos ensinar competências socioemocionais aos nossos estudantes, sendo que nós mesmos, pensando na minha geração, foi ainda herdeira daquela ideia do tipo, ok, não se demonstre assim tão fraca, porque se você se demonstrar fraquinha, os alunos vão pular por cima de você. Ou então, se você for uma pessoa que demonstra emoção, sensibilidade, as pessoas não vão te levar a sério. E por mais que vocês achem que não, isso ainda impera dentro de uma rede invisível, dentro da sala de aula, da sala de professores, das escolas, das universidades mais ainda. Porque, de fato, o templo da razão, o templo do saber, separou muito essas questões entre razão e emoção. E a gente sabe que hoje no Brasil e no mundo, pós-pandemia, na verdade a pandemia só veio para mostrar, né, gente? Porque já existia uma crise absurda, alguns até podem dizer que seria uma pandemia, de saúde mental, crise de saúde mental. E aí aqui a gente tá falando de dimensões diferentes, tá? Só pra gente pontuar um pouquinho, porque nós somos seres multidimensionais. O que isso significa? Não, embora vocês percebam assim, lá vem ela com misticismo. Não necessariamente tem a ver só com isso, tá? Por que multidimensionais? Nós temos dimensões. Eu tenho a minha dimensão física, a minha dimensão mental, a minha dimensão emocional e a minha dimensão espiritual. Isso só pra gente ficar dentro do ramo daquilo que a ciência já estuda, né? Então, todas as minhas dimensões, elas são interpenetradas. Quando eu estou falando de saúde mental, é uma dimensão da mente, dos pensamentos, da razão mesmo. A dimensão da razão. Quando eu estou falando da minha saúde emocional, é a dimensão aqui do coração, né? A gente costuma trazer esses símbolos, o cérebro e o coração, para fazer a representação dessas dimensões. Então, quando a gente percebe que temos uma crise de saúde mental, são coisas diferentes quando a gente vai falar da saúde emocional, mas elas estão interligadas, sim, muito interligadas, porque o problema da saúde mental, quando a gente está com os nossos pensamentos, e aí você vai ver o quanto que os pensamentos, eles têm um papel extremamente importante no nosso gasto de energia, principalmente pessoas que são ansiosas, e falo aqui com conhecimento de causa, né? Porque a gente fica num ciclo repetitivo de pensamentos, e esses pensamentos apenas gastam nossa energia e fazem a gente se sentir esgotada no final do dia. E aí pode vir o quê? Geralmente emoções de medo, tristeza, insegurança. Então a gente tem essa questão que a gente às vezes não consegue perceber quando de uma emoção começa a fazer uma transformação no meu pensamento. Daí eu penso, nossa, eu sou uma pessoa muito burra, eu não consigo aprender. Eu tenho dificuldades para aprender porque eu não sei, eu não consigo. Aí você vai naquele pensamento, daqui a pouco você começa a acreditar naquilo e a tua autoestima vai lá embaixo. E aí daqui a pouco a pessoa começa a se isolar.
e ela vai se isolando porque ela se acha inferior e ela vai se sentindo inferior e aquelas emoções negativas vão aumentando de intensidade quando chega num ponto que ela entra em depressão. Aí depressão, sim, é um problema de saúde mental, mas percebe que está totalmente interligado com as emoções que vão sendo alimentadas ao longo do processo. A pessoa não entra em depressão da noite para o dia. Alguns tipos de distúrbios, transtornos mentais podem acontecer, assim, surtos e tal, mas a maioria desses que tem a ver com a relação com a nossa saúde emocional, né? Não sou médica, tá, gente? Mas só pra gente entender um pouquinho aqui, esses que estão diretamente ligados com a questão emocional, eles são um processo do dia a dia que a gente não vai se dando conta. Por isso a importância do autoconhecimento. De a gente olhar pra gente e perceber o quanto a gente precisa se cuidar e se amar. E se cuidar se passa pelo se amar. E o amar é um sentimento que nós precisamos cultivar em nós. Só para fechar aqui a questão da crise da saúde mental, uma pesquisa recente, eu acho que foi de 2022, se eu não me engano, da ONG Chegg.org, ela fez uma análise com estudantes universitários de vários países e 60% desses estudantes sofrem de ansiedade. Eu li um outro texto aqui mais focado no Brasil, no ensino fundamental e médio, a média é mais ou menos 57% de estudantes que já tiveram algum episódio de ansiedade generalizada relacionado com os estudos. E quando os estudantes chegam ali no término da graduação, que tem que escrever o TCC, ou mesmo no mestrado e doutorado, que são momentos bastante solitários de escrita e produção textual e pesquisa, esses índices também são bem altos. Eu não me lembro exatamente agora, eu li pesquisas que mostram o quanto a questão da ansiedade, da depressão, da insônia, a insônia também é um sinal, às vezes, de que tem algo que não tá muito legal na gente. Tudo isso vai se juntando, né? Vai se juntando no dia a dia, até que vai virando aquilo que a gente costuma dizer, uma bola de neve. Então, sabemos também que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, se você que tá me ouvindo aqui, ou você, ou alguém da tua família, provavelmente deve ter algum, ou já teve, ou tem algum problema relacionado à ansiedade. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Não é? Então a ideia é que a gente se cuide. Pra gente se cuidar, é bem louco o que eu vou dizer agora, tá? A gente precisa aprender a se cuidar. E pra gente aprender a se cuidar, a gente tem que tomar coragem. É um passo de coragem. Por isso que eu trouxe a ideia do estudar com emoção, ela não se restringe apenas a estudantes formais, mas a pessoas que queiram de fato se estudar também. Porque nós, e eu adoro isso, não sou a pessoa que criou essa frase, provavelmente já foi dita por várias outras, mas eu gosto de dizer que nós somos o nosso próprio laboratório de experimentação. Quando a gente vai para esse processo de autoconhecimento e autoconsciência, a gente começa a descobrir coisas que a gente não sabia. Só que a gente fica com medo. Por quê? Porque, eu sei o time que eu torço, eu sei que eu fico com raiva quando meu time perde, mas às vezes aquela ansiedade que tá lá em mim, que às vezes vem, de onde vem? O que tá causando? Que eu tenho, que não foi atendida e vai se transformar em uma crise de ansiedade. Vai aumentar a intensidade daquela emoção, porque as emoções elas se intensificam. E aí ela pode me trazer um ponto máximo daquela emoção de ansiedade, por exemplo. É muito doido, né? Se olhando, se conhecendo, se cuidando e se amando, a gente vai conseguir aprender a superar esses desafios. Não é um milagre, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Aliás, é mais um projeto para a vida, tá? Falando para vocês aqui, porque eu estou nesse processo de autocuidado e autoconhecimento desde 2012, como eu falei para vocês, foi quando eu comecei ali no processo das terapias holísticas.
E eu fortaleço e ancoro as terapias holísticas porque foi uma experiência que me deu um suporte válido, extremamente importante no processo de olhar para as minhas dores, para aquele meu lado que não é tão agradável assim. E ainda hoje. Mas quando eu trago a estrutura do método estudar com emoção, muito dessas coisas eu vivia intuitivamente nesse processo, como você já deve ter percebido. Quando eu optei por não continuar tomando remédio para sempre, digamos assim, né? Apenas usando o remédio ali como uma amuleta para a questão da ansiedade, era algo meu, e aí aqui eu digo que era algo da minha inteligência espiritual, que já estava me dizendo, olha, tem alguma coisa a mais aí. E é legal porque o Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele fala que é intuição, ele fala mesmo. Mas eu digo, né? E aí a dona Zohar, Dana Zohar, eu não lembro o nome dela agora, que escreveu e fez pesquisa sobre a inteligência espiritual, ela fala que a gente, de fato, né, a questão da espiritualidade, ela tem a ver com isso, assim, esse nosso senso, que sabe quando aquele momento quando você silencia? Mesmo que você não tenha nenhuma crença religiosa, você já deve ter tido algum momento da tua vida que você sentiu algo assim, eu não devia fazer isso, eu não devia ir naquele lugar. E aí você vai, e aí acontece alguma coisa que dá ruim. Era provavelmente a tua intuição tentando conversar contigo. Só que se a gente fala isso dependendo do ambiente, principalmente em ambientes acadêmicos, racionais, as pessoas vão olhar pra você e vão dizer, olha, ela é mística. É o que dizem, o que falam a meu respeito. Mas eu não me importo, não tem problema. Porque a ideia aqui é pensar no holístico mesmo. Por isso que estudar com emoção, ele abrange todas as inteligências, ele abrange e acolhe todas essas questões diferentes, porque cada ser também é único e diferente. Então ela é uma metodologia que vai ancorar todos os serviços que eu ofereço. E aí, aqui também é interessante pontuar, porque quando o ano passado, até o ano passado, eu estava dando aula no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis, aqui, e também tive experiências na Prefeitura Municipal de Florianópolis, com educação de jovens e adultos, no Instituto Federal Catarinense de Camboriú, as minhas experiências como professora de ensino médio, técnico, EJA e superior. Quando eu percebi que eu estava deixando passar alguns momentos de conexão com os meus estudantes, eu percebi que eu gostaria de atuar de uma outra forma e de um outro lugar. E foi por isso que eu vim, né, e estou aqui buscando organizar os meus serviços de um modo no digital. Porque eu acredito que essa troca mais intimista, e às vezes aí pode parecer até contraditório, né? Porque você pode pensar, mas a gente tá aqui no online e tal. Mas a pandemia, ela veio desconstruir essa ideia na gente, em mim inclusive, de que é possível sim criar conexão mesmo você estando nesse mundo, nesse ambiente virtual. E uma conexão segura, uma conexão honesta, uma conexão empática. É possível a gente fazer essas ligações. E aí eu trago, aqui já entrando, né, nos serviços que eu ofereço, para que vocês não se sintam confusos, eu ofereço serviços de atendimento na área de educacional, com mentorias e consultorias educacionais. E em breve, já vou falar para vocês aqui que tá saindo um curso que é o curso de educação emocional. E esse curso de educação emocional, ele traz a base desse método estudar com emoção, que por sua vez, ele tá ancorado nos estudos de educação emocional e inteligência emocional. Então, falando rapidinho para vocês aqui desse programa que vai ser lançado em breve, mas também ele é a base de todos os serviços que eu ofereço, porque num atendimento que eu fizer com você, se for no individual ou em grupo, é como se fosse essa base, ela vai estar sempre ali. Eu não vou só olhar para você olhando como se fosse o teu texto, apenas o teu texto. O teu texto tem uma parte viva tua ali acontecendo, tem uma parte identitária tua ali. Alguma dor que você traz para um atendimento terapêutico, porque eu trago os atendimentos educacionais e os atendimentos terapêuticos. Alguma dor que você traz, é preciso ter um ambiente seguro e de confiança.
É preciso que eu olhe para além, tanto para as tuas emoções quanto para o teu espírito, o teu estado de espírito. E eu, obviamente, incorporo também aqui a racionalidade, o cognitivo, porque eu preciso, dentro das minhas experiências, que ainda tem muito a melhorar, né? Porque nós sempre estamos aqui para aprender e para melhorar, mas buscando oferecer um suporte, algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação que vai te trazer resultados naquilo que você quer. Então eu trago essas mentorias, consultorias e cursos também. E eu tenho desenvolvido alguns materiais digitais, né, infoprodutos, como fala, que eu tenho um manual de escrita formal para textos acadêmicos, e eu tenho o curso Estudar com Emoção, que é voltado para pessoas que estão escrevendo o TCC. Esse curso, eu fiz ele em 2021, se eu não me engano, e lá naquela época, essa questão do estudar com emoção, esse termo, ele já me vinha muito forte e eu não entendia. Tanto que eu vou acabar mudando o nome do curso para TCC com emoção, e aqui já é um spoiler para vocês, porque daí justamente a ideia da metodologia, que é mais amplo, o que é a base dos meus serviços, ser estudar com emoção, e o curso TCC com emoção. E aí desenvolver também outros cursos em breve, sempre com emoção, para que a gente possa aprender a nos olhar e acolher as nossas emoções, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ela vai falar de emoções, que coisa chata, vai falar de gratidão, vai falar disso, daquilo. Mas isso não é uma coisa de você querer ou ignorar completamente, ou fingir que tá tudo bem o tempo todo. Ou você explode, você vai pros extremos, né? Ou você explode o tempo todo, ou você finge que tá tudo bem o tempo todo. Não. A ideia de trabalhar com a nossa inteligência emocional, através de uma educação emocional, é encontrar processos que a gente possa, de fato, olhar. Opa, aqui eu consigo fazer com essa atividade, com esse exercício, eu consigo perceber que talvez eu tenha um pouco de medo na hora de apresentar trabalhos em sala de aula. E tá tudo bem. Eu acolho esse medo, porque ele faz parte de mim. Mas, quando eu trabalho a minha inteligência emocional, eu penso assim, ok, eu sinto medo, mas o que eu posso fazer para que eu possa ir para o outro lado? De não ter medo, de ter coragem. Como que eu faço? E aí existem coisas técnicas, tanto no nível racional, quanto no nível de a gente se preparar, né? Para que a gente chegue naquele momento de uma forma um pouco mais leve. Isso é possível quando a gente para nos olhar. O primeiro pilar da nossa educação, estudar com emoção, ele está ligado ao eu, de fato, a minha identidade, para que a gente se reconheça. E aí eu chamei de substantivo ou sujeito na sua história. No curso de educação emocional, obviamente a gente vai trabalhar com mais tempo explicando o que significa, né, ser o substantivo ou sujeito da sua história. E percebam que aqui eu faço muito a ideia de trazer conceitos, tanto da área de português quanto da área de literatura, para que a gente possa também desconstruir, e aí aqui eu sei que muita gente não gosta de português, desconstruir essa ideia de que português é uma disciplina difícil, disciplina chata. Claro que eu sou suspeita em falar, porque como professora eu amo, e não só porque sou professora, sempre amei português desde novinha. Então, a gente vai se aproximar com emoção, talvez até ressignificar aquilo que a gente, a maneira como a gente olha para a linguagem a partir desse processo de autoconhecimento. Eu acho que tá bloqueando, né? Porque o meu WhatsApp, às vezes, desculpa, meu Instagram, às vezes ele traz alguma coisa aqui pra cancelar. Mas, enfim, acho que tá dando tudo certo, né, gente? O segundo pilar dessa metodologia de estudar com emoção, ele tem a ver com a gente aprender a nomear, reconhecer e nomear as nossas emoções. E eu chamei do beabá das emoções, né? E aí coloquei aqui, emoções, será que são pronomes possessivos? É a minha ansiedade, é o meu medo, é a nossa tristeza. A gente se apropria às vezes de uma forma das nossas emoções que a gente fica estagnado. A gente abraça aquela emoção e aí a gente
descobre que não quer largar dela. E ela vai mostrar que talvez não esteja fazendo tão bem pra gente. Mas é tudo inconsciente, perceba. A gente faz isso de modo inconsciente. E aí no curso a gente vai ter a oportunidade de perceber como isso acontece com a gente, né? O terceiro pilar, aí sim, agora eu já sei, já me conheço um pouquinho, já tenho uma autoconsciência emocional, já consigo nomear as emoções. Vou gerenciar, né? Porque, ok, eu estou sentindo raiva. E aí? O que eu faço com essa raiva? Ah, vou lá e vou bater no outro? Não, não vou fazer isso, né? Se eu trabalhando aqui buscando o autocontrole, o domínio das minhas emoções e não deixar elas me dominar, eu domino elas, eu vou respirar fundo, eu vou ter técnicas e momentos para que eu possa dar um respiro e depois eu vou para a ação, se for o caso. E aí até aqui a aula vai se chamar O Inimigo Não Mora ao Lado. Por quê? Porque às vezes a gente gosta de colocar sempre a culpa no outro. Foi ele que me provocou. É ele que tá fazendo isso comigo. E aí eu vou lá e bato na pessoa e a culpa é dela ainda, né? E a gente foi ensinado assim, a ser dessa forma na sociedade. Infelizmente. A gente vive numa sociedade muito violenta, né? Então a gente faz isso até de um modo automático. E você vai me ouvir falar várias vezes, sair do modo automático. Porque nós estamos sempre nesse processo de estarmos no modo automático. O quarto pilar, aí aqui traz o viver com consciência. Por quê? Principalmente na aula a gente vai abordar como a gente gerencia os nossos planos, os nossos objetivos, o nosso tempo. Seja para os estudos, né? Aqui a ideia, o foco, obviamente, é estudos, mas também para o trabalho e mesmo para as nossas horas de lazer. Porque às vezes as pessoas estão estudando, eu vou escrever uma tese e eu esqueço de ter o meu momento de lazer. Eu fico estudando ali todo santo dia, daqui a pouco eu estou numa estafa, num esgotamento mental que eu não dou conta. Então, para que a gente possa cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar integral, de todas as partes, de todas as dimensões, a gente precisa estar sempre observando isso. Por isso, eu trago esse pilar aqui, que ele vai, de fato, fazer com que a gente olhe, perceba, encontre ferramentas que possam nos ajudar nesse processo de gerenciamento de nós mesmos. Que é uma coisa bem difícil, né, gente? Não sei para vocês aí, mas olha... O nosso quinto pilar... Aí aqui ele tem a ver com a comunicação. Aí eu coloquei comunicação é a base das relações. E nesse pilar eu trago os meus estudos, eu estou fazendo uma formação de comunicação não violenta, já fiz o curso introdutório, agora eu estou num programa de capacitação intensiva para instrutores pelo Instituto CNV Brasil. Tô aprendendo muito e tô louca para fazer essa troca com vocês. Nesse Ouvindo a Partir do Coração, que é o nome dessa aula do curso de Educação Emocional, ele vai fazer com que a gente perceba como funciona o básico da comunicação não violenta. E vocês vão ver, não só nesse pilar, mas em todas as aulas, como eu disse, eu trago a linguagem como esse centro, né, que fica permeando a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes eu não sei nomear o que eu tô sentindo, e quando eu não nomeio, eu perco algo, não tô entendendo o que tá acontecendo, e do outro lado, às vezes as minhas palavras podem ferir e machucar muito o outro. Não é verdade? Não sei se já aconteceu isso com você aí, por aqui comigo já aconteceu. E o último, sexto e último pilar, eu chamei de conjunções de mim. Ai, conjunções, lembra das conjunções? E aí aqui a gente vai finalizar esse processo de aprendizado com um autocuidado e uma autonomia emocional. Por quê? Porque a gente precisa de fato criar autonomia, aprender a ser livre no nosso processo de aprendizado. É claro que se eu estou dentro de um estudo formal, eu acabo sempre seguindo aquilo que está colocado lá dentro do currículo, porque eu tenho metas a seguir, eu tenho que fazer tarefas, eu tenho que fazer trabalhos, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Eu tenho que sempre, né, cumprir algumas tarefas, alguns compromissos. Mas quando a gente pensa, você tem liberdade agora, você vai seguir os seus estudos lá na graduação e você vai ser um pouco livre, porque ninguém vai te cobrar. Ninguém vai cobrar de você que você está estudando ou não, ninguém vai cobrar de você. E depois que você sai da universidade também, ninguém te cobra. E aí, você está se atualizando na sua área de trabalho? Ou você de repente não gosta do seu trabalho, está estudando alguma outra coisa interessante? Porque, gente,
Vamos combinar. A pandemia realmente veio para mostrar e a gente tem hoje de tudo, de um tudo na internet, muitos cursos gratuitos e eu vou falar para vocês assim, ó, eu virei uma consumidora assídua. Como eu disse para vocês antes, eu não gostava muito desse online assim, e ainda tem algumas ressalvas dependendo do contexto, mas hoje o que a gente mais tem é material online disponível. E aí você vai ver o que as pessoas veem na internet? Fake news, videozinhos de 15 segundos do TikTok. E aí às vezes eu vejo uma coisa no TikTok e eu acho que aquilo é uma verdade absoluta. Precisamos criar o nosso senso crítico. Para que a gente possa criar o nosso senso crítico, a gente passa por todo esse processo de autoconhecimento, de integração da nossa razão, porque a razão nunca sai do foco. Quando a gente traz as outras emoções, as outras duas inteligências, desculpa, a inteligência espiritual e a inteligência emocional, a ideia é fazer uma dança, uma sincronia entre as três inteligências. Uma não é superior à outra, elas estão interdependentes. E aí eu sim tomo posse de mim mesma. Eu me torno a heroína ou herói da minha jornada acadêmica ou da minha jornada de vida que seja. Então é muito importante um convite que eu faço para vocês. Eu falei bem rapidinho, né, gente? A ideia de entender quais são esses pilares, os 6 pilares desse método estudar com emoção, porque de fato, dos meus cursos mais longos, né, seja mentoria, a consultoria, ela pega um desses pilares. Ah, eu quero trabalhar o meu autoconhecimento. Então, você pode agendar comigo, né, uma consultoria para trabalhar com isso. Eu tenho consultorias de escrita acadêmica. Aí a pessoa vai né, responder um questionário para mim, se ela tá lá escrevendo TCC, dissertação, tese, e aí vai trazer. E aí eu vou te perguntar como é que estão as suas emoções nesse processo, porque às vezes a pessoa chega e ela, eu quero uma revisão de texto, mas aí ela começa a conversar e você percebe que ela quer conexão com você. Ela quer que você dê a tua opinião de como aquele texto tá, para além da questão estrutural, gramatical, normativa. Eu percebi muito isso ao longo do meu trabalho como revisora de textos, que eu tenho anos de experiência, desde a graduação eu fazia revisão de texto. E por isso que eu digo para vocês, quando eu olho para um texto, quando eu reviso um texto, não é apenas a parte gramatical, para mim não é assim, tá, gente? Eu sei que a pessoa dedicou uma parte da vida dela, do tempo dela, quantas coisas ela abriu mão para fazer aquilo, para estar naquele momento, naquela escrita, naquele texto. Tanto que na escola formal eu me sentia, às vezes, um pouco incomodada de ter que dar nota. Às vezes, estudantes vinham com histórias pessoais, histórias lindas, e aí eu tinha que fazer uma análise um pouco mais fria, um pouco mais racional, mas isso faz parte também, né, gente? Mas é por isso que eu digo pra vocês, eu não consigo desvincular de uma maneira tão simples assim. Existem questões para além da formalidade e existem questões para além da nota. Essa é uma grande verdade, né? Então, gente, a ideia é justamente que vocês percebam que eu estou aqui disponível, aprendendo a lidar com este mundo digital. E vou dizer que aprendendo de fato, tenho estudado bastante marketing e estamos aí no processo, né? E eu fico muito grata que vocês estão me acompanhando por aqui e as pessoas que me procuram, que confiam no meu trabalho, porque de fato, deste lado de cá, as entregas elas vêm do coração. E isso é algo que me compõe, que faz parte de mim desde sempre. Quando eu estava na graduação, eu reprimia as minhas emoções, eu queria evitar essas conexões, mas elas existem, elas nos fortalecem. Se elas forem saudáveis, elas têm um poder gigantesco na nossa vida. Então, eu fui aprendendo a me reconhecer enquanto pessoa, enquanto sujeito, meu papel, meu lugar de estudante, para que eu pudesse chegar nessa ideia de integração, que é olhar para a gente mesmo, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente integra e a maneira como a gente vive de um modo geral. Eu espero que a gente se encontre em algum momento, fico à disposição para tirar dúvidas, caso você tenha. E tem uma pergunta aqui que eu vi do Alexandre. Alexandre, muito obrigada pela sua pergunta. Olha que legal a pergunta do Alexandre. A minha insegurança nos estudos me bloqueia de muitas coisas. O que eu faço para desbloquear? Muito bem, Alexandre. Gratidão por esta pergunta, ela é ótima.
Não foram poucas as pessoas que eu percebi ao longo da minha experiência de professora, pessoas com bloqueios de aprendizado. E tem a ver, algumas pessoas nem... Olha só, Alexandre, você já está num nível de reconhecer, você percebe que você tem uma insegurança aí. Então, você está sentindo algo que pode estar relacionado com uma necessidade que não está sendo atendida. Nós usamos essa linguagem dentro da comunicação não violenta, que os sentimentos eles vão trazer alguma mensagem de alguma necessidade nossa que não foi atendida. Então, de fato, às vezes pode ser um trauma, às vezes pode ser algo que aconteceu contigo lá na escola formal e você acabou bloqueando no sentido mesmo, eu não quero lidar com isso porque dói, né? As nossas dores doem e a gente precisa acolher essas dores. E só que como a gente vive, e ainda mais você, Alexandre, sendo homem, muitas vezes o que acontece? Não, homem não chora, homem não pode isso, não pode aquilo. Engula esse choro, né? Não é assim que fala? Então isso vai criando bloqueios. E aí no nível energético, nós temos chakras. Nós temos vários chakras no nosso corpo, que é o nosso corpo, e como eu disse para vocês, é uma outra dimensão do nosso corpo que a gente tem os chakras, que são esses centros energéticos que a gente recebe a energia vital do alimento, do sol, e ele também a gente emana essa energia, seja com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Quando a gente recebe algo do externo que nos bloqueia, a gente se torna talvez, por exemplo, eu sou uma pessoa insegura, né, usando esse exemplo, eu sou uma pessoa insegura e eu não consigo estudar, eu não consigo levar adiante talvez as coisas que eu faça. Como é que eu faço para desbloquear, para lidar com isso? Bom, Alexandre, não é uma coisa assim, não tem uma resposta objetiva para isso. Não, cada pessoa é uma pessoa e o que eu te convido é que você olhe para você, que você se acolha e talvez o primeiro passo você já parece que você já identificou que você tem uma insegurança que te bloqueia. Isso já é um caminho, meio caminho andado, como se fala. O próximo passo, se você não consegue fazer sozinho, talvez seja interessante você buscar uma ajuda, seja psicológico, né? Ou mesmo cursos, quem sabe o curso de educação emocional, para que você possa se conhecer um pouco mais. Porque quando a gente tem algo que está ali chamando a atenção da gente, é um alerta. Olha pra cá, olha pra cá. E aí você vai percebendo que você tem bloqueio em várias coisas. Eu estou estudando, mas aí eu não gosto. Eu não gosto de português. Eu não gosto de matemática, né? É um bloqueio. E aí? O que eu faço para superar esse bloqueio, sendo que eu tenho que estudar essas disciplinas? É um longo processo, mas é possível a gente encontrar formas de lidar com isso. Mesmo durante o processo de bloqueio, e após, às vezes a gente pode superar esse bloqueio e de repente, me dou conta de que agora eu já não tenho mais bloqueio para estudar. Mas de fato, Alexandre, muitas vezes eu percebo que tem a ver com traumas. E traumas, às vezes, vividos, pode ser um bullying na escola, pode ser um trauma porque eu sofria pressão para ganhar boa nota dos meus pais, né? Meus pais queriam que eu fosse a melhor aluna da turma. N variáveis existem aqui. É importante olhar que você é uma pessoa única e se acolher e se cuidar. Mas eu vejo que é bastante possível você superar esses bloqueios através de um atendimento mais personalizado e de acompanhamento mesmo, seja uma mentoria educacional, seja algum curso ou mesmo processo terapêutico. Já para falar que eu junto as terapias holísticas com os serviços educacionais, o Reiki eu uso muito como base nesse processo de auxiliar nas nossas curas, porque não deixa de ser, essas dores, elas não deixam de ser uma forma de doença, né, gente? Mas não vamos entrar em tantos detalhes aqui. Mas, eu tenho esse bloqueio em relação aos estudos, como eu faço para me cuidar? Eu uso o Reiki, que é uma terapia japonesa, que traz os símbolos. Inclusive, em breve vou compartilhar com vocês aqui no meu perfil. O Reiki, ele já tem vários estudos em várias universidades. Eu andei baixando alguns materiais, já estou lendo.
e eles trazem resultados muito positivos e muito legais. Uma dissertação, inclusive, fala sobre o Reiki e as emoções, como as pessoas que fizeram um tratamento com Reiki, e aí aqui de fato é importante ter um tratamento, uma sequência, elas conseguiram perceber as emoções delas. E eu mesma, ao longo da minha jornada, como eu disse para vocês, de autoconhecimento, de educação emocional, que eu fui fazendo intuitivamente e com o apoio das terapias holísticas, as terapias trazem a questão das emoções. Aliás, o termo holístico, de fato, é isso, né? A junção da tua parte mental, racional e emocional e espiritual. Então, só que aí isso vai vindo, né, de pedacinhos, digamos assim. E a ideia da educação emocional é juntar tudo isso. Por isso que esse método Estudar com Emoção tem a sua base numa ideia de educação emocional. Espero ter te respondido, Alexandre. E caso vocês tenham alguma outra dúvida, gente, fiquem à vontade para perguntar, mesmo depois, quem for ver essa live depois aqui no meu perfil, fique à vontade para perguntar. E se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Gratidão imensa você que ficou esse tempo todo para me ouvir. E você também que vai me ouvir depois. Eu fico muito feliz e agradecida por esse momento de troca. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa da minha metodologia Estudar com Emoção e do curso que em breve eu vou abrir, que é o curso de Educação Emocional, que vai trazer essa base, a base do método para ser vista em aula, e vamos ter aulas ao vivo e práticas e exercícios. Pode deixar as perguntas aqui que eu vou responder vocês, ou me manda no direct, tá bom? Um beijo no coração. Fico muito feliz por vocês estarem aqui e por esse fortalecimento das redes. Gratidão!